Não tenha vergonha de ser católico. Esse é o tema do nosso vídeo aqui no YouTube hoje. Por que eu quis gravar esse vídeo? Eu tenho visto muitas pessoas, e às vezes em entrevista, ou pessoas que eu conheço, que se dizem assim, eu não tenho religião, eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não tenho religião. Isso não existe? Isso não existe porque Jesus, gente, escolheu 12 apóstolos porque ele queria deixar uma igreja. Ele confiou aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Ele confiou aos apóstolos a missão de proclamar a boa nova. Ele confiou aos apóstolos o poder de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele quis ter uma igreja, porque a igreja ela é a continuação da encarnação de Cristo. Jesus realiza os seus atos salvíficos e ele quis ter um corpo, uma igreja, onde ele continuasse agindo, onde ele continuasse realizando o sacramento da salvação. A igreja é chamada o sacramento universal da salvação. Então você que é católico, não tenha vergonha de dizer que é católico. Por quê? Porque a igreja de Cristo é a igreja católica. Não tem esse esquema. Eu amo Jesus Cristo, mas Jesus diz a Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E depois de Pedro veio o sucessor de Pedro, que era Lino, e depois vem uma série de mais de 260 papas, que estão ligados lá ao primeiro papa, que foi Pedro. O Papa Francisco, ele é conhecido como Pedro, porque ele é um sucessor de Pedro. Os nossos bispos, eles são sucessores dos apóstolos. A igreja tem uma história linda, mas nós católicos às vezes ficamos com vergonha de assumir essa igreja, querendo entrar nessa linguagem para agradar o mundo, dizendo que não tem religião. A religião católica, ela não é o mal, não. Pelo contrário, a igreja católica, a fé católica, ela salvou toda a Europa. A civilização europeia, ela foi construída pela igreja católica. E aqui, se a gente fosse trazer uma linguagem mais teológica, a gente pegasse a história da igreja, daria para a gente passar por toda a história da humanidade e ver grandes feitos que padres fizeram, bispos fizeram, pessoas ligadas à igreja católica fizeram. Por exemplo, a igreja católica é a maior instituição de caridade do mundo. Ela tem mais de 115 mil instituições de caridade espalhadas pelo mundo. Se a igreja parasse com essas suas obras de caridade, o mundo entraria em colapso. E a gente vê pessoas falando da riqueza da igreja. Nós não podemos, gente, uma coisa que é importantíssima. Nós não podemos pegar um caso isolado e achar que aquele caso é a maioria. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tem uma emissora de televisão que ela ama noticiar quando um padre comete um erro. Ou ela denuncia, faz denúncias contra uma organização religiosa que provavelmente cometeu erro. Ela às vezes nem escuta a outra parte, quando é para escutar foge. Teve recentemente uma denúncia contra Arautos do Evangelho, não sei se vocês ouviram. Arautos do Evangelho, que até onde eu sei, é uma organização religiosa católica, que é tradicional e até onde eu sei não comete grandes erros. Tem erro, como toda associação humana comete erro, mas em si não traz aqueles erros como a emissora de televisão acusa. Aí o que acontece? De tanto acusar, se você não conhece a igreja, se você não está inserido no meio católico, você começa a achar que a igreja é só aquilo ali, que a religião é só aquilo ali. Aí você conclui que religião é algo mal. Mas não é. Não é assim. Quando que você vai ver, 115 mil obras de caridade. Raramente você vê uma entrevista, uma reportagem falando dessas obras de caridade. Você não vê uma reportagem, por exemplo, sobre a Canção Nova. A Canção Nova é a maior emissora de televisão católica do mundo, que é mantida pela Providência. Isso é uma notícia que devia ser dada pelos quatro ventos. Ela é mantida 100% pela Providência Divina. Isso é uma notícia, isso é um milagre nos nossos tempos. Mas você nunca vai ouvir uma notícia como essa. Por quê? Querem acabar, querem destruir a igreja. Não interessa como, mas querem destruir a igreja. Então não tenhamos vergonha de ser católico. Seja católico convicto. Comece a estudar a sua fé. Comece a ver os feitos que a igreja católica fez ao longo da história. Conheça mais a igreja católica hoje. Descubra excelentes sacerdotes. Descubra excelentes instituições religiosas. Eu sei que tem maus sacerdotes, tem maus bispos, mas esses são os traidores da igreja. Eles não representam a igreja. Quem representa a igreja
São os santos e aqueles que lutam para viver a santidade sinceramente. Essas pessoas deviam ser conhecidas. Agora, quem que o meio de comunicação mostra? Aquelas pessoas que provavelmente cometeram algum erro contra a igreja. Provavelmente por quê? Porque eles mostram denúncia, mas não mostram nem o resultado do processo. O que importa é acabar com a moral da igreja, é destruir a personagem da igreja ali e criar uma igreja que não existe, que é uma igreja apenas da corrupção, que é uma igreja onde todo mundo está errado. Não é assim, não é assim. Porque se eles tivessem mais vontade de conhecer, iriam conhecer grandes homens de Deus que vivem no nosso meio hoje. Homens de Deus que vão para o Amazonas, andar 70 quilômetros de barco para ir para o meio do Pantanal evangelizar. Eles iriam conhecer esses homens, mas esses homens eles não querem conhecer. Eles querem só mostrar aqueles que provavelmente têm errado, porque eles querem, na verdade, é que você tenha vergonha de ser católico. Então, rompa com esse sistema e seja católico, católico para valer, católico convicto. Deus abençoe você. Estamos, se Deus quiser, segunda, quarta e sexta, trazendo sempre vídeos novos aqui para você no YouTube. Grande abraço.